Hoje é literatura de cordel. A gente vai trabalhar um pouquinho com este tema. A literatura de cordel chegou ao Brasil por meio dos portugueses. E esta literatura é muito utilizada na região norte e nordeste do nosso país. Mas ela se tornou popular, ela se tornou bem conhecida no século XVIII. E por que a literatura de cordel se tornou tão conhecida, tão popular? Pelo simples fato dos repentistas eles cantarem essas poesias nas ruas da cidade. E essas poesias cantadas contavam histórias com folclore regionais, de maneira simples. Contavam o dia a dia das pessoas. Mas, professor, por que o nome cordel? De onde eles tiraram essa ideia de colocar literatura de cordel? Simples. Porque essas poesias, quando não eram cantadas, elas eram impressas e penduradas em cordas nas ruas da cidade. Professor, como funciona? Qual é a estrutura da literatura de cordel? A literatura de cordel, ela segue uma regra de versos e rimas. Sem essas regras de versos e rimas, não temos literatura de cordel. Como assim, professor? O cordel, ele é escrito em forma de cestilha. O que é cestilha? Cestilha é uma estrofe de 6 versos e cada verso ele é composto por 7 sílabas poéticas. Obrigatoriamente, o segundo, o quarto e o sexto verso dessa estrofe deve rimar entre si. Eu trouxe um exemplo aqui de um poema de Leandro Gomes de Barros com o título O Valor da Mulher. Seguinte: um dia eu estava liso, sem ter nada para almoçar, quando a mulher de um doutor mandou a mim convidar para cantar um pouquinho para ela apreciar. Ora, com esse recado eu fiquei bastante animado. Fui numa venda vizinha, comprei o almoço fiado e mais tarde caminhei para acudir o chamado. A gente pode ver aqui que nós temos 2 estrofes, cada estrofe com 6 versos. Se você observar bem, a gente tem aqui no segundo, o quarto e o sexto verso rimando entre si. E, igualmente aqui, ó, o segundo verso animado, almoço fiado e acudir o chamado. Então você pode ver que nessa cestilha, o segundo, quarto e o sexto verso, eles rimam. Também podemos ter literatura de cordel com cetilha. Cetilha são 7 versos numa estrofe. Também o segundo, o quarto e o sétimo verso rimam entre si. E o quinto verso e o sexto verso também tem uma segunda rima entre si. A gente também tem uma literatura de cordel com uma estrofe de 10 versos. Essa estrofe de 10 versos é a mais usada pelos cantores repentistas. Então os repentistas, eles utilizam bastante a 10ª, uma estrofe com 10 versos. Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora a segunda estrutura da literatura de cordel é o seguinte: tem que ter folclore. O folclore é uma estrutura essencial, é uma parte importantíssima da literatura de cordel. Então, quando você for criar uma literatura de cordel, uma poesia de literatura de cordel, você precisa retratar aí costumes locais, costumes do dia a dia de uma determinada região. Tudo bem? Vamos lá. A terceira e última, ela não é obrigatória. Ela acontece bastante na literatura impressa, que é a xilogravura. A xilogravura, ela é uma característica bem evidente da literatura de cordel, que são esses desenhos que ilustram o folclore, o dia a dia de uma determinada região cantada aí pelos repentistas. Então a terceira característica da literatura de cordel são as xilogravuras. Tudo bem? Muito obrigado. Espero ter ajudado a você entender como funciona a literatura de cordel.